juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Olha só, Deus nos conheceu antes da fundação do mundo e Ele predestinou você para este dia, para esta hora, para ouvir esta palavra, para receber esta palavra, para crer nesta palavra, para se posicionar por esta palavra, para viver por esta palavra. Aí ele diz, Deus, aí ele diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não esqueça, Jesus é o nosso irmão maior, é o nosso irmão mais velho. Viu, irmãos? Jesus não é a segunda pessoa de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Deus é um. E Deus se revela por meio desse Filho. Deus se deu a conhecer por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o mediador entre nós e Deus. Ele é quem nos liga a Deus. Então olha só. Então, a Bíblia diz que nós fomos o que? Ordenados, né? Foi um decreto de Deus fazer assim, desta maneira. E nós não podemos questionar Deus nisto. Não é isso, irmão? E nós poderíamos aqui para o capítulo 9, que você vai ver Deus predestinando Jacó para a vida e rejeitando Esaú. Ele amando a Jacó e aborrecendo Esaú. Não é isso? Aí ele diz, pode a coisa formada dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? Aí ele vai dar exemplo de Faraó. Para isso mesmo, Faraó, eu te levantei para que o meu nome fosse glorificado em ti. O que aconteceu com o Faraó? O Faraó pereceu com todo o seu exército. A palavra foi até ele, a mensagem foi até o Faraó. Mas o que aconteceu? Deus endureceu o coração de Faraó. Porque ele tem poder para endurecer. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas é de Deus. É uma escolha de Deus. Eu não tenho culpa se Deus me escolheu para viver. Mesmo sendo um pecador miserável lá no mundo, mas Ele olhou para mim, Ele viu algo em mim, eu não sei. Talvez Ele olhou para mim e só viu o que eu era, uma pessoa ruim. Mas Ele disse, mas tu tem alguma coisa em ti que eu amo, que eu gosto. E eu vou te eleger para tu viver. Eu vou te predestinar para tu viver. Tu vai receber a vida eterna. Tu vai pregar meu evangelho. Tu vai levar minha palavra. Ainda que as pessoas olhem para ti e te rejeitem, mas eu não te rejeito. Agora eu só posso glorificar a Deus por isto. Eu só peço que cada dia o meu amor possa crescer em meu coração, por tudo aquilo que é do meu Deus, por tudo aquilo que é dele. Então olha só, Romanos 8, 28 e 29. Agora, ele nos predestinou para ser conforme a imagem do Filho primogênito. Agora nós temos que chegar a ser uma imagem. Tem uma imagem que nós temos que chegar a ser conforme essa imagem. Meus irmãos,
Nós temos um modelo. E o modelo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Vocês entenderam, irmãos? Nós temos que seguir aquele modelo. Temos que chegar a ser aquele mesmo modelo. Agora em Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2 e versículo de número 13. Olha o que vai dizer sobre a eleição, né? 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. É a palavra. Deus está dizendo que Ele tem um povo eleito aqui nesta terra. Deus está nos dizendo que Ele tem um povo que Ele predestinou para ouvir, para receber, para amar, para viver a sua palavra. E essa capacidade não é a capacidade do homem em si mesmo. É Deus no homem. É Deus. É eu, irmão Francisco. Essa capacidade é minha? Não, é Deus. Toda a nossa capacidade vem de Deus. É dele. Agora aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, diz assim, versículo 9, diz: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Agora, ó, antes dos tempos dos séculos, antes de haver um princípio, antes de haver tempo, Deus olhou e nos viu, e nos elegeu e nos predestinou para viver. Isso não alegra o teu coração, irmão? Hein? Isso não enche o teu coração de alegria em saber que Deus te elegeu, que Deus te escolheu? Agora não é segundo as nossas obras, é segundo o seu próprio propósito. Agora tem uma diferença muito grande de plano para propósito. Deus não tem plano, Deus tem propósito. Porque um plano você pode mudar, propósito não. É um fim específico, determinado. Ele determinou isto. Propósito. Foi um propósito, irmão Francisco, de Deus. Elegeu o Senhor para ser salvo, para viver com Ele, para desfrutar das bênçãos dEle. Agora, nós vamos tomar agora aqui Romanos, capítulo 3, versículo 9. Aleluia. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Aleluia, Jesus. Opa, vamos lá. 3, versículo 9, 10, 11 e 12. Diz assim: Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão na mesma condição, viu, irmãos? Todos estão na mesma condição, na mesma situação. Não há diferença de um para o outro. Aí ele diz: debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda.
Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a condição em que nós viemos, em que nós nascemos, porque nós viemos de um desejo, de um homem com uma mulher, formado em iniquidade, nascido em pecado. Nós viemos, todos nasceram nessa mesma condição. Viu, irmãos? E aqui mostra um quadro geral de todos, da vida que nós vivíamos, da situação que nós encontrávamos, porque nós vamos morrer um pecador, irmãos, mas nós vamos morrer um pecador salvo pela graça, pela misericórdia, pela obra e pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, irmãos, ele tem poder suficiente para nos redimir, para redimir os eleitos de Deus, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram ordenados para a vida. O sacrifício de Cristo vai redimir somente os eleitos, aqueles que foram ordenados para a vida, porque eles têm semente de Deus, eles vieram de Deus e vão voltar para Deus. Glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 3 de Romanos 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora eu digo uma coisa para vocês, para nós. Nós só estamos aqui crendo em tudo isto porque nós fomos ordenados para isto. Você só crê na palavra na sua totalidade porque você foi ordenado para crer. Você foi ordenado para receber. Meu irmão, há algo em você que tem sede. Sede por Deus, sede pelas coisas de Deus. Muitas pessoas têm uma sede dentro deles, mas uma sede que foi mudada para outras coisas. Irmãos, as pessoas querem servir a Deus da sua maneira, do seu jeito. Eles estão ouvindo o que os homens estão dizendo, eles não querem ouvir o que a Bíblia está dizendo. Quando você diz algo para eles, eles não tomam conselho com Deus, eles não vão para a palavra, eles vão tomar conselho com o homem. Eles tomam o homem como seu líder. Agora, irmãos, nunca devemos fazer isto. Se eu estiver contrário à palavra em alguma coisa, não sigam isto. Fiquem com a palavra. Baseie toda a sua vida, toda a experiência de vocês na palavra do Senhor. Viu, irmãos? Façam isso. Porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Um tempo em que as pessoas estão aí andando de um canto para o outro, com fome e sede pela palavra, mas eles estão procurando nos lugares errados. Se você tem sede e fome de justiça, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus na sua totalidade, porque somente
Em Cristo, você vai ter a sua alma satisfeita, viu, irmãos? Somente em Cristo. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça, nos ajude a prosseguir, a caminhar, pois muitas vezes o caminho é tão difícil. E hoje à noite eu tive uns sonhos, eu tive um sonho, e eu estava banhando. A princípio foram 3 sonhos. Nesses três sonhos, pode ligar, Dedé. Só vou compartilhar isso aqui com os irmãos. Desliga.